legal, glória a Deus. Meu livro chegou. 10 regras para ter filhos educados. Agora vai dar certo, hein? Se Deus quiser. Senhor, me ajuda. Primeiro, tirar o celular. Legal. Segundo, estabeleça regras. Tirar o lixo do banheiro todos os dias. Amém. Vai dar certo. Memorizar 10 versículos. Ganha uma viagem para o Beto Carreiro. Eu vou amar essa viagem com os meninos. Vai ser uma bênção. Seja exemplo. Eu acho que eu sou. Ler livros todos os dias ganha R$1. Ai, que bênção. Se Deus quiser vai dar certo. Eu vou sentar aqui e vou ler o livro com mais calma. Josué, por que você pegou meu cubo mágico? Você sempre estraga tudo. Mentira, você que não sabe dividir. João, o que está acontecendo aqui? Ele pegou meu cubo mágico. Senta aqui, meu filho, vem cá. Senta aqui. Você está com muita raiva, não está? Sim. Você sabia que eu fico assim às vezes? É mesmo? Eu fico, às vezes, quando as coisas não saem do meu jeito, eu também fico assim, nervosa. Mas sabe o que isso mostra? O quê? Que o nosso coração tem um probleminha. Às vezes, Deus manda a gente amar, mas a gente às vezes não consegue amar sozinho. Então nunca vou conseguir amar o meu irmão? Sozinho você não consegue amar. E é por isso que Jesus veio. Ele conhece a nossa raiva, o nosso egoísmo. Ele conhece o nosso coração. E sabe o que ele faz? Ele pega todo o nosso pecado e joga lá na cruz. E é por isso que ele veio. E por isso que a gente precisa dele. Entendeu? Vamos orar? Sim. Então tá. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, faça o João amar o irmão dele, Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração do João, Senhor. E que ele entenda, Pai, que ele necessita da Tua graça, do Teu amor, Pai, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém, filho? Me ajuda a perdoar o meu irmão, o José. Amém. Amém. Então tá bom, pode ir. José, desculpa por ter brigado com você. Vamos brincar juntos? Vamos. Olá, irmãos. Eu sou o Sérgio, aqui de São Paulo. Lume, esposa do Sérgio. Estamos aqui a convite do Tiago para dar um depoimento, em favor da vida de vocês como pais, como casais. E eu quero lembrar que em 2002 conhecemos Jesus. Ele nos atraiu e decidimos andar com Ele, e o Espírito Santo veio habitar em nós. Essa habitação veio na hora certa, nossa vida não estava boa, nossa vida como família, e a presença dele iniciou um processo de arrumação da nossa casa. Nossa casa começou a ser arrumada, a casa interior. E essa arrumação tem muito a ver com uma leitura que eu fiz hoje em 2 Reis 20, onde Deus fala através de Isaías que o rei Ezequias deveria arrumar a casa, pois ele iria morrer. E Ezequias pede, clama por misericórdia e tem por misericórdia mais 15 anos. E vimos que esses 15 anos nós não podemos afirmar que Deus estava presente ali. Ele até arrumou a casa na questão material. Ele mostrou como estavam as riquezas dele. Mas o testemunho, a vida do filho não foi boa, foi o pior rei. Então hoje Deus está dando uma oportunidade para nós
Não pedimos só pela nossa vida, mas pela vida dos nossos filhos, né? Nós estamos aqui vivos e Deus nos ouve, apesar de saber antes de falarmos algo que nós precisamos. Mas Ele está aqui para nos ouvir. Ele quer que vocês clamem a Ele pela vida dos filhos, pela casa de vocês. E Ele vai atender, Ele tem a alegria em estar cuidando de nós, pois é Pai. E nós queremos nos alegrar com vocês, com essa certeza. Nós não somos perfeitos, erramos muito durante o caminho, né? Sofremos nós, sofremos o Bruno, mas o Senhor, né, pela misericórdia dele, continua a nos conduzir. E continua nos conduzindo, porque mesmo o Bruno tendo casado com a Ana, né, deixado pai e mãe, nós continuamos sendo pai e mãe. Continuamos orando, intercedendo por ele. E Deus continua fazendo a obra dele. Amém. Pedimos, Pai, que esteja trazendo cura para nossos irmãos. Cura nas áreas que o Senhor sabe que eles precisam. Cura, correção, mudança, Senhor. Em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado através da vida de cada um e da casa de cada um nesse recinto. Em nome de Jesus. Amém. Creiam. O Senhor diz, confie em mim. Eu é quem estou no controle. Fiquem na paz, irmãos. Bom dia, irmãos. Privilégio estar nessa manhã aqui com vocês. 1 hora de conferência e já fomos tão abençoados, né? Com a palavra, com a ministração aqui, com os vídeos. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele continue ao longo desse dia nos conduzindo a aprender mais do Senhor e não apenas aprender na nossa mente, mas sermos forjados através da palavra de Deus, sermos transformados através da palavra do Senhor, para que sejamos pais melhores, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Que sejamos instrumentos mais afiados e lapidados. Eu queria me apresentar rapidinho. Meu nome é Ellen, sou casada com o Isalino, nós somos de Juiz de Fora, da Igreja Batista Sul, e nós temos 8 filhos. 3 dos quais o Senhor nos deu a dádiva de ter conosco, o Miguel, de 7 anos, o Davi, de 2 anos e meio, e o Samuel, de 11 meses, e 5 que estão com o Senhor. A Isabela, o Gabriel, a Ana Luísa e 2 bebezinhos que nós não chegamos a saber quem eram, mas o Senhor sabe, né? E um dia desfrutaremos da comunhão com eles também. E pedi autorização ao pastor, a Maísa, para compartilhar com os irmãos que o Senhor deu o privilégio de registrar o nosso testemunho nesse livro, que vai estar disponível ali atrás. Nós estamos falando sobre pais, sobre paternidade, né? E nós precisamos nos lembrar que existem pais e mães que estão enlutados. Alguns já têm filhos vivos como nós, outros não. Outros estão enlutados e ainda não têm um nos braços. E a palavra do Senhor tem respostas e tem consolo para esses momentos também. E quando nós passamos por isso, nós procuramos algum livro cristão. Nós achamos vários livros sobre luto gestacional, neonatal, mas nenhum cristão. E o Senhor nos concedeu esse privilégio de estar escrevendo sobre isso para abençoar outras famílias também, que é uma dor muito silenciosa, muitas vezes muito solitária, né? Então, Oi? O nome do livro, 2 Anjos e um Menino. Eu escrevi quando o meu mais velho, né, o nosso mais velho era bebê, então as outras histórias vão ficar para uma parte 2, mas até o nosso 3º filho, que é o nosso primogênito aqui, está registrado aqui, coisas que o Senhor nos ensinou, tratou o nosso coração, e outras questões também, né, coisas que muitas vezes as pessoas não percebem que acontece, como ajudar, enfim, uma série de questões. Mas o nosso foco aqui hoje é falar sobre a educação, né, o nosso papel como pai e mãe na vida dos nossos filhos, né? E eu queria começar com uma pergunta. Deixa eu ver se... Queria começar com uma pergunta, eu queria que vocês respondessem. A gente citar o nosso tema aqui, é o papel dos pais na educação intelectual dos filhos. E aí, aponta para... Ah, tá. Não, antes dessa. Queria fazer uma pergunta para vocês, na verdade, para completar uma frase.
Se você virar para o seu filho e falar assim, você precisa estudar para... Como que você completa essa frase com os seus filhos ou como os seus pais completavam essa frase? Queria que vocês respondessem. Meu filho, você precisa estudar para... Para ter uma boa profissão, ser alguém na vida. Como? Acho que alguém falou aqui. Não? Para ter uma boa profissão, para ser alguém na vida, para ganhar dinheiro, para passar no vestibular. Né? São muitas formas que a gente tem de completar essa frase. Elas estão erradas em si? Não, mas elas estão incompletas. Porque qual que é o maior alvo dos nossos filhos estudarem, dos nossos filhos terem uma vida intelectual? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, vai dizer o seguinte, eu vou começar e vocês terminam. Quer comais, quer bebais... A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, façais todas as coisas da igreja para a glória do Senhor? Quer comais, quer bebais, façais tudo que é espiritual para a glória do Senhor? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E tudo engloba os estudos? Sim. Meu filho, você precisa estudar para a glória de Deus. Essa é a resposta completa. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Quando a gente pensa em educar, e eu acredito que todo pai tem essa preocupação, nós sempre nos preocupamos em oferecer uma boa educação, uma boa instrução, mas a grande questão é, para quê? Qual é o nosso alvo? A educação que a gente quer oferecer, ela visa o quê? Porque ela é um processo para chegar a um fim. E que fim é esse que nós imaginamos para eles? É simplesmente que eles ganham um bom salário? Isso é bom, mas está cheio de gente com dígitos na conta e caminhando para o inferno. Está cheio de gente famoso, com status, com a profissão super bem satisfeito, bem consolidado na sua profissão e caminhando direto para o inferno. E eu creio que os irmãos que estão aqui nessa manhã não desejam isso para os seus filhos. Né? Nós queremos, sim, que eles sejam bem-sucedidos, nós queremos que eles tenham bons recursos, mas não como um fim em si mesmo. Não é só para eles serem felizes, não é só para que eles vivam uma vida confortável, não é só para eles poderem viajar todo ano e pagar a viagem para a gente depois. Nós queremos essas coisas para que eles sejam uma bênção para o reino de Deus. Porque se eles forem homens cultos, eles podem anunciar o evangelho para as pessoas mais simples e para as pessoas mais intelectuais. Eles podem se assentar em qualquer rodinha e anunciar o evangelho na linguagem daquelas pessoas. Se os nossos filhos têm uma boa profissão, eles podem ser luz naquela profissão. Muitas vezes uma profissão que está dominada pelas trevas, como nós estávamos conversando. As universidades, que nós vemos muitos professores ateus, muitos professores ideologizados, mas eu estava até compartilhando de uma irmã em Cristo, que é uma professora universitária, e ela tem sido luz num lugar onde há muita treva. Então, é isso que nós queremos para os nossos filhos. Nós não queremos apenas salário, apenas viagens, apenas sucesso. Nós queremos que a glória de Deus seja manifestada na vida deles. Amém? E se nós entendemos que todas as coisas são feitas para a glória de Deus, nós precisamos entender que a vida intelectual, a vida acadêmica deles também deve caminhar visando a glória de Deus. Os estudos são mais uma ferramenta para ajudar a lapidar o coração dos nossos filhos, para ajudar a formar o coração deles, para ajudar no discipulado deles. Mas aí fica, então, a pergunta. É ali, né? Aí fica, então, a pergunta. Mas, afinal, qual a relação entre fé e educação? Muitas vezes essa relação não é tão clara, porque a gente herdou um pensamento muito dualista. Parece que tem as coisas espirituais e tem as coisas seculares. E a gente herdou isso muito dos gregos, né? Aquela visão de que o mundo das ideias era um mundo superior, um mundo melhor, e aquilo que era material é mais deixado de lado. E essa ideia, ela entrou muito na igreja, e a gente fez essa divisão entre o que é secular e o que é sagrado. Então, muitas vezes, a gente fala, o irmão, a irmã trabalha com o quê? Na igreja eu trabalho com isso, mas no meu trabalho secular eu faço isso. Só que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, não existe essa divisão. Nós acabamos de falar, façam tudo para a glória de Deus. Então, para aqueles que são espirituais, todas as coisas são espirituais. Então, essa relação, não existe essa divisão.
E a gente trouxe isso para muitas áreas da vida e também para a educação. A gente acha que o nosso papel é dar educação moral e espiritual, e a igreja nos ajuda a isso, e é papel da escola e dos especialistas ensinar a parte intelectual, a parte acadêmica. Só que, na verdade, ao longo da história da igreja, quando a gente vai estudando isso, a gente vê que os nossos irmãos do passado nunca fizeram essa diferença. Os nossos irmãos, você pega os reformadores, eles sempre enxergaram a educação e a fé como sendo uma coisa só. Inclusive, tem uma frase do C.S. Lewis que é muito interessante. Eu não vou lembrar as palavras exatas, mas o que ele diz é o seguinte: formar alguém intelectualmente sem formar o caráter é criar diabos mais inteligentes. E essa é uma frase muito forte. Porque se alguém é extremamente inteligente, mas não tem Cristo, não tem caráter forjado, essa pessoa é uma potência para o mal. Pega Hitler. Hitler foi um homem burro? Um homem que não tinha entendimento? Ele foi um homem inteligentíssimo, mas sem o Espírito de Deus, sem caráter e fruto das ideias do seu tempo. Ele bebeu muito ali do evolucionismo, de Darwin, de outras ideias que estavam fervilhando ali naquela época, e tudo isso culminou naquelas ideias dele. Então, nós precisamos entender que não existe educação sem fé. Recentemente, a nossa igreja teve um módulo na escola bíblica sobre a história da igreja. E o pastor me pediu para levar uma aula sobre mulheres que foram relevantes na história da igreja. E eu fui vendo ali, me maravilhando em como Deus usou tantas mulheres, inclusive na esfera da educação, cristãos, e muitas mulheres também na questão da educação das crianças, da educação feminina, que não era tão comum. E me impressionou uma missionária que veio para o Brasil, que foi a fundadora do Colégio Batista, e que ficou registrado que quando eles fundaram, ela e o esposo fundaram o Colégio Batista, a oração dela foi: Senhor, o dia que essa instituição deixar de ganhar almas para ti, faça morrer. Então, nós precisamos nos lembrar, e esses irmãos do passado nos ajudam a lembrar disso, que não existe essa separação. Não existe, isso aqui é a sua vida acadêmica, você estuda lá, isso aqui é a sua formação moral. Uma coisa complementa a outra, uma coisa forma a outra. E aí, a gente vai então para, já que estamos falando sobre educação, o que é educar? Então, a gente vai ver aí a origem da palavra educar, ela tem uma origem dupla. Ela tem uma origem no latim, na verdade, as duas vêm do latim. Educare, que significa nutrir. Então, nutrir a alma, nutrir a mente. E outra que vem dessa junção ex ducere, que significa guiar para fora. E quando a gente pega essa educação moderna que nós temos hoje, que não é a mesma educação que era oferecida no passado, nós vemos muito... Quando nós pegamos essa ideia, nós vemos que a educação hoje, ela nem nutre e ela nem guia para fora. Por quê? Primeiro, a educação ela deve nutrir o coração. E eu não sei quantos aqui conhecem o pastor Igor Miguel, ele é pedagogo, ele é uma bênção. E num podcast que eu estava assistindo dele com um outro pastor, ele dizia o seguinte: nós sobrevivemos à nossa educação. Mas a gente não tem que sobreviver à educação, nós temos que ser nutridos pela educação, alimentados pela educação. Então, a educação deveria nutrir a alma, mas ela não tem nutrido. A educação moderna ela tem sido como um deserto, é difícil florescer. E também ela não tem guiado para fora. Essa ideia de guiar para fora é de pegar o ser humano e prepará-lo para viver em sociedade. O que a gente vê hoje na educação é o contrário. É pegar o indivíduo para dizer, é a sociedade que tem que se adaptar a você. Porque se você acha que você não é homem nem mulher, a sociedade tem que te aceitar como você é. Aquilo que você sente, a sociedade tem que aceitar. Aquilo que você pensa, aquilo que te faz feliz, não importa o que a sociedade pensa. Não é uma visão de conduzir o indivíduo para se relacionar com a sociedade, mas de forçar a sociedade a se adaptar àquilo que cada indivíduo pensa. E aí você limita, você cria alguém que não está avisando o outro e muito menos a Deus, mas alguém que entende que ele é o seu próprio Deus e que todos devem se curvar à sua vontade. É isso que a educação moderna tem feito, tem ensinado e tem trabalhado. E aí eu queria compartilhar com os irmãos essa citação do Chesterton que diz: o que é educação?
propriamente falando, não existe o que é chamado de educação. Educação é simplesmente a alma da sociedade na medida que passa de uma geração à outra. Então, quando a gente fala sobre estudar, sobre oferecer uma educação intelectual, nós passamos o conhecimento que foi adquirido ao longo dos séculos para a nova geração. É como se nós estivéssemos passando uma tocha adiante. Mas até isso a educação moderna vem quebrar, porque ela quer romper com o passado. De repente, nós somos tão especiais que não importa o que foi ensinado ao longo de 4.000 anos, nós somos os alecrins dourados que sabemos a verdade, temos que destruir tudo o que foi feito antes e agora é que a gente vai ensinar o que realmente importa. E isso revela uma arrogância da nossa geração, de desprezar o conhecimento que foi acumulado ao longo de tanto tempo. É claro que nós precisamos identificar problemas do passado e renovar e ensinar o correto à luz daquilo que tinha de errado antes, porque toda geração tem os seus problemas e os seus equívocos. No entanto, isso é diferente de jogar fora tudo do passado e criar algo totalmente novo. Então, nós vemos que isso também não tem sido valorizado. E aí, então, o que a Bíblia, né? A gente falou sobre o que é educação, e o que a Bíblia fala sobre educação? A Bíblia fala algo? E aí a gente vai passar bem rapidinho por 3 textos que vão mostrar para nós esses 3 tópicos aqui. Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra que a educação, ela reflete a fé do educador. Todo mundo educa de acordo com o que acredita. Não existe educação neutra. Essa é a maior mentira que falaram para a gente. Então, muitas vezes, não, a escola é laica, a escola não fala sobre religião. Mentira, porque religião não é aquilo que a gente faz num templo religioso. Religião é a forma como nós nos relacionamos com Deus. E quando nós vamos para uma parte prática, só existem 2 religiões: amizade com Deus ou inimizade com Deus. Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Não tem neutralidade. Não tem alguém que fica quietinho pensando, deixa eu ver se eu vou ajuntar ou se eu vou espalhar. Não. Todos nós ou estamos ajuntando com Cristo ou estamos espalhando. Então, a educação, ela sempre reflete a fé daquele que está educando. Outro ponto que a Bíblia nos mostra, que a forma como alguém é educado influencia na fé desse aprendiz. Ela não determina, nós temos muitos exemplos disso, de pessoas que receberam uma educação totalmente equivocada e o Senhor alcançou pela sua graça e misericórdia. Mas ainda assim, ficam marcas, ficam resquícios que o Senhor vai precisar muitas vezes curar, restaurar. Mas a educação é uma das ferramentas que o Senhor usa no processo de forjar a fé de alguém. E quando o Senhor concede filhos aos seus filhos, ou seja, a nós cristãos, isso já é um presente para essas crianças. Elas já têm a oportunidade de crescer em um lar onde Cristo é pregado todos os dias. E não só no momento do culto doméstico, que é uma bênção nós termos um momento formal ali, de sentar, ler a Bíblia e orar. Mas é em todo momento, na hora que os filhos estão brigando, né, e mostrar para eles que você não pode tratar o seu irmão assim, porque ele é a imagem de Deus, ele foi feito à imagem de Deus. Quando você agride o seu irmão, você está agredindo a imagem que ele carrega. Né? Então, nós educamos em todo esse processo. E, por fim, a responsabilidade da educação é dos pais. No dia do juízo, Deus não vai cobrar os avós, Deus não vai cobrar da igreja, Deus não vai cobrar dos professores, Deus vai cobrar de nós. É claro que todas essas esferas podem nos auxiliar, mas a responsabilidade é nossa. Pais e mães, educar os nossos filhos é responsabilidade nossa, dada pelo próprio Deus. E aí, então, de onde você tirou isso, Eren? Vozes da sua cabeça? Né? A gente tem aí o texto, eu acredito que é o texto mais famoso quando a gente fala de educação de filhos, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 9, que diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração.
Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deverá amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então, a gente vê que o texto ele começa chamando os pais. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus. Então, primeiramente, nós pais temos que amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Isso inclui a razão, isso inclui o intelecto. Faz parte, nós temos que amar a Deus com tudo que nós somos. E aí sim, nós vamos preparar os nossos filhos para que eles também amem ao Senhor. Porque muitas vezes a gente trata Deus como se ele fosse um objeto que a gente pega, meu filho, olha aqui, Deus é isso, isso, a palavra fala isso, isso. Só que Deus não é um objeto de estudo. Deus é uma pessoa com quem nós devemos nos relacionar. Então, não adianta assim, não, eu vou orar porque meu filho tem que me ver orando. Eu vou ler a Bíblia porque ele tem que me ver orando. É claro que é bom que eles nos vejam. Mas eu não vou buscar a Deus porque meu filho tem que ver. Eu vou buscar a Deus porque eu preciso do Senhor. E a consequência é que esses pequenos discípulos que o Senhor colocou debaixo da minha autoridade vão ver os pais não apenas cumprindo ritos religiosos para ensinar uma matéria bíblica, mas vão ver os seus pais se relacionando com o Deus que eles pregam. E aí a gente vê aqui que essa educação reflete diretamente aquilo que o educador acredita. Porque primeiro você crê, e de acordo com o que você crê, você educa. O segundo texto está em Salmos 78, 1 a 8, eu não vou ler ele todo, só as partes aqui que trazem esse segundo ponto. Mas fala, meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. E aí ele fala mais algumas coisas e termina dizendo o seguinte, e os filhos que ainda hão de nascer se levantem e, por sua vez, os contem aos seus descendentes. Para quê? Para que ponham a sua confiança em Deus e não se esqueçam dos feitos de Deus, mas lhe observem o mandamento, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Então, a gente vê aqui que por que Deus nos diz para ensinarmos a fé aos nossos filhos? Para que eles reproduzam essa fé. Então, a educação que eles recebem ajuda a forjar a sua fé e o seu coração. E, por fim, o famoso versículo de Provérbios 22, 6, que diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E aí a gente volta para o início. Qual é o nosso objetivo? Filhos bem-sucedidos aos olhos do mundo, ou filhos bem-sucedidos aos olhos de Deus? Que às vezes não vão ter um super salário, que às vezes não vão ser super reconhecidos, mas serão fiéis naquilo que o Senhor colocar diante deles. Qual é o nosso maior objetivo? É de acordo com esse objetivo que nós temos que educá-los. E aí a gente entra, e eu queria compartilhar essa frase, educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Toda pedagogia tem uma antropologia. O que isso quer dizer? Toda forma de educar, toda metodologia, toda filosofia educacional, eu esqueci de falar no início, mas eu formei em letras e eu dei aula por 5 anos antes do nosso mais velho fazer 1 ano. Quando ele fez 1 ano, eu parei de trabalhar fora. E eu trabalhei numa escola que era montessoriana. Então, Montessori é uma filosofia educacional, assim como existem muitas outras. E toda filosofia pressupõe uma visão do ser humano. Quem que é essa criança? Ela existe para quê? É com essa visão que se forma uma metodologia, uma filosofia de educação. Então, quando uma nação entende que a pessoa é um mero trabalhador, que o alvo da vida dela é ser um trabalhador, essa metodologia vai refletir essa visão. Quando nós entendemos que os nossos filhos são a imagem de Deus, criados para a glória de Deus, isso vai refletir na forma como eles são educados também. Um cristão não educa os seus filhos como um não cristão. É diferente, porque a fé é diferente e porque a visão do ser humano é diferente. E nós educamos de acordo com o que nós entendemos que o ser humano é. E aí, então,
quem são os nossos filhos? Primeiramente, eles foram feitos à imagem de Deus. Eles não são meros trabalhadores, eles não são massa de manobra, eles não são meramente cidadãos desse mundo. Os nossos filhos foram criados para carregar a imagem de Deus e refletir a sua glória. Outro ponto, os nossos filhos são eternos. A vida deles não acaba quando eles morrem. Eles são eternos. Onde eles passarão a eternidade? Até que ponto eu me preocupo com a alma deles de forma que isso reflita no que eu faço no dia a dia? Em Deuteronômio falou ali que nós devemos educar quando andamos pelo caminho, quando nos assentamos, quando nos levantamos. Isso pressupõe que nós temos que estar com eles. Não é só ali na hora que a gente acorda, a gente faz uma oração e pronto, cada um vai viver sua vida e acabou. Quem caminha com uma criança é quem mais educa essa criança. Então, essa história que a nossa geração diz, que não importa a quantidade de tempo que você tem, o que importa é que seja um tempo de qualidade. Se você tiver 15 minutos por dia de qualidade, isso vale. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você virar para o seu patrão, lá no local que você trabalha, você fala assim, olha só, a partir de hoje eu entendi que o que importa é tempo de qualidade. Eu vou trabalhar 15 minutos por dia, mas vai ser com qualidade. O que vai acontecer? Seu patrão vai aceitar? Porque qualidade, você pode até ter muita quantidade sem qualidade, mas é impossível você ter qualidade sem quantidade. Qualidade requer quantidade. Nós precisamos estar juntos, porque os nossos filhos não são educados só pelo que a gente fala, eles são educados pelo ambiente onde eles estão inseridos, pelo modelo, a autoridade que eles veem diante deles. É como, até a neurociência traz a questão dos neurônios espelho, que eles imitam, né? As crianças, elas são biologicamente programadas para espelhar quem está ali com elas. Então, a gente carrega ainda os neurônios espelho. Se alguém bocejar, quem está do lado geralmente já boceja, né? Então, as crianças, elas têm isso muito aguçado. Nós não educamos somente por aquilo que a gente fala. Eu posso virar para o meu filho e falar, meu filho, você não pode mentir, mentir é pecado, o pai da mentira é Satanás. Aí alguém me liga, seu marido está aí? Meu marido está do lado, mas ele faz assim, eu falo, não, ele não está em casa, não. Eles não aprendem só com o que a gente fala. O que a gente fala é importante. Mas o exemplo que eles veem, o que eles ouvem ao longo do que eles vivem ao longo do dia, tudo isso educa. Eles foram criados para a glória de Deus e não para sucesso mundano. E aí tem uma frase que me impactou muito quando eu vi a primeira vez, que diz assim, o maior fracasso é você ter sucesso na coisa errada. Então, alcançar o sucesso naquilo que não é o objetivo, não é sucesso, é fracasso. E, por fim, os nossos filhos, eles têm vocação, eles têm dons, eles têm talentos, que foram dados pelo próprio Deus para a sua glória. E aí, quando eu estava estudando sobre as mulheres na história da igreja, teve uma que me chamou muito a atenção. Ela e o esposo foram muito relevantes no contexto em que eles viveram. E eu vi um trecho de uma carta, ela também foi uma mãe piedosa que educou seus filhos, instruiu seus filhos no caminho do Senhor. E quando seu filho foi servir, não sei se ele foi servir no exército ou ele foi para a universidade, eu sei que ele estava morando longe, por volta dos seus entre 15 e 20 anos, não lembro exatamente, e tinha um trecho de uma carta que ela escreveu para esse filho. E nessa carta ela vai trazendo vários alertas. Meu filho, muitas pessoas vão tentar desviar você da fé que te foi ensinada, mas a palavra do Senhor é aqui, né? E ela vai falando, e no meio disso ela disse uma frase que me chamou muita atenção. Ela falou, você sabe como eu e seu pai nos esmeramos em ensinar vocês, não apenas a palavra de Deus, mas todos os outros conhecimentos necessários para que você não apenas viva a igreja de Deus, mas brilhe na igreja de Deus. E esse contexto que ela trouxe não era um brilhar, como a gente pensa, né, de ser empoderado, de ser famoso, era um brilhar à luz de Cristo. Então, quando os nossos filhos, eles têm uma vocação intelectual, profissional, isso também é para a glória de Deus. E aí, então, qual que é o currículo? Se a educação intelectual, ela visa formar discípulos, ela tem, então, um currículo. Qual que é o currículo que Deus deixou para a gente? Geralmente, quando os nossos filhos vão para a escola, tem um material didático lá, né, os livros, as apostilas, os paradidáticos que eles vão ler. E Deus nos deixou 2 livros que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. O livro revelado na Escritura, cujo ápice é a pessoa de Jesus Cristo. E Deus deixou esse livro,
que entra pelos nossos 5 sentidos. A natureza, a criação, a história que ele foi escrevendo. Deus não é apenas o autor dessa história. Deus é o autor da história mundial. É por isso que quando os nossos filhos aprendem história, não é uma história bíblica que ele aprende aqui e outra história do mundo. A história bíblica aconteceu na história do mundo. Quando José foi escravo e foi levantado governador, tinha um faraó. Tinha uma cultura egípcia. Tinha uma localidade que a gente conhece até hoje como Egito. Isso aqui aconteceu num palco real, num chão real, com uma história real. E eles têm que ter essa visão. A criação que a gente vê, tudo que a gente aprende sobre fotossíntese, sobre como as plantas crescem, sobre a reprodução, sobre como a astronomia funciona, tudo isso não é só para ele ter um conhecimento científico muito bom, mas é para todo esse conhecimento se prostrar diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o Criador de todas essas coisas. Recentemente, não sei quantos acompanharam a missão Artemis II, né, o foguete que foi fazer aí a volta na Lua, e me impactou muito 2 vídeos de um dos astronautas, que é um cristão, e um deles, ele dizia assim, isso me marcou profundamente, ele dizia assim: vocês olham para nós e nos consideram especiais, porque nós estamos numa nave orbitando por esse universo, essa imensidão do universo. Mas nós vemos vocês à mesma distância, nós estamos à mesma distância. E daqui nós vemos uma nave, onde Deus nos permite viver orbitando nessa vasta imensidão do universo. A gente olha para um foguete e fala: uau, o homem fez um foguete e foi para a Lua. Mas a gente esquece de olhar e falar: uau, Deus colocou um foguete que eu não preciso de tubo de oxigênio, eu não preciso de capacete, eu não preciso de um monte de maquinário. Eu caminho e eu tenho oxigênio, eu tenho comida. E eu estou nessa grande nave que Deus fez, contemplando a criação de Deus. E Salmos vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eles têm que ver o Senhor em tudo que eles aprendem. Eles têm que ver o autor da história. Eles têm que ver o criador da natureza. Eles têm que ver que existe algo acima para eles se colocarem numa posição de humildade. E é aqui que eu entendo que os estudos é uma ferramenta para formar o caráter. Por quê? Porque quando você estuda, é muito fácil você dizer assim: já li 30 livros sobre esse assunto, eu sei muita coisa. Será que sabe? O ser humano só conheceu 5% dos mares e oceanos do mundo, e a gente acha que a gente sabe demais. Será que sabemos? A palavra do Senhor diz que há coisas que Ele nos revelou a nós e aos nossos filhos, mas há coisas encobertas. Tem belezas no fundo do oceano que é só o Senhor que vê, e todos os céus e mares estão proclamando a glória de Deus sem a gente nem ver. É essa humildade que tem que ser trabalhada. Meus irmãos, quantas vezes eu estudando com o meu filho, eu tive que fechar a apostila, encerrar tudo, para trabalhar caráter. Porque ele tem uma tendência à preguiça, ele faz ali de qualquer jeito, porque quer acabar logo, e eu tenho que fechar meu filho. O que a palavra do Senhor fala? Tudo quanto te vier as mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Como para o Senhor e não para os homens. Eu entendo você, porque eu também tenho uma tendência à preguiça. Eu lembro que eu também não gostava de caligrafia, e eu entendo o seu choro e ranger de dentes. Mas a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz o que tem que ser feito. E vocês acham que numa sala com 30, 40 alunos isso é ensinado? Essa é nossa responsabilidade. E aí, então, por quê? Qual a importância da educação cristã? Conduzir a Cristo, conduzir a sabedoria. Então, é os nossos filhos se converterem, é o nosso maior alvo, e a partir do momento que eles se convertem, eles aprenderem a sabedoria de Deus, a viver com sabedoria. Cultivar virtudes e caráter, como nós já falamos aqui, e que eles estejam preparados para toda boa obra. E aí, então, quero fazer um diagnóstico aqui da educação que nós temos hoje sendo oferecida aos nossos filhos. Quais são os principais problemas? E é só quando a gente conhece os problemas que a gente pode ajudar na solução. A educação moderna, ela tira tempo da família. Então, cada vez mais, a ideia é que a escola tenha mais tempo. Teve projeto recente aí, não sei se foi aprovado, se não foi, mas de tornar obrigatório as escolas públicas oferecerem escola em período integral. E eu tenho plena convicção que vai chegar um momento
em que será obrigatório todas as escolas serem em tempo integral. Por quê? É mais tempo com outros e menos tempo com a própria família. Porque quem educa é quem está caminhando junto. E quanto menos tempo com a família, menos formação familiar. Além disso, cada vez é mais cedo. Na minha época, era obrigatório entrar na escola com 6, 7 anos. Hoje já é com 4. E eu também não tenho dúvida de que chegará um momento em que talvez o bebezinho ali já tenha que ir, porque senão ele não vai aprender a andar, ele não vai desenvolver, não vai aprender a falar, porque só os especialistas, o maior especialista em um filho é um pai e uma mãe cheio do Espírito Santo de Deus. Reconheçam essa autoridade que foi dada a vocês. Os especialistas são uma bênção. A gente pode aprender muito com eles, mas a autoridade não é deles. A autoridade é sua, dada por Deus. Eu ouvi uma vez, nós optamos pela educação domiciliar e participamos de um congresso em que foi falado, né? Muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, mas eu não sou capaz, eu não consigo, e não conseguimos mesmo, na força do nosso braço. Mas naquela fala ele dizia o seguinte: o Titanic foi construído por grandes especialistas e a Arca de Noé por um homem fiel e temente ao Senhor, que obedeceu ao Senhor. Então, mais importa a nossa fidelidade e a nossa obediência do que qualquer grande especialista que não teme a Deus, que vai ter muito para nos agregar, mas que não é a palavra final, porque a palavra final vem do nosso Deus, o nosso Senhor. E aí, o que Jesus fala lá em João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todo aquele que está em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim, mais forte, meus irmãos, sem mim, nada podeis fazer. Então, não existe assim, não, a escola é laica, a parte intelectual ela consegue fazer. Um barco com um furinho pode demorar, mas ele vai afundar. Quem não reconhece o Senhor Jesus Cristo, não pode dar bons frutos. Pode ter algumas coisas boas, mas não pode frutificar vida. E aí a gente vai vendo que essa decadência não é só moral e espiritual, como muitas vezes a gente pensa, mas também intelectual. Porque sem Jesus nós nada podemos fazer. Sem Jesus nem o intelecto a gente é capaz de formar. E aí a gente vê os dados da nossa educação brasileira. 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. E não está dizendo que os outros leem maravilhosamente bem, não, porque isso tem várias categorias. Até chegar numa fluência perfeita, é uma parcela muito pequena. Somente 1,6% dos alunos têm proficiência em leitura adequada ao final do ensino médio. Ou seja, você pega 100 alunos que saem do ensino médio, você não acha nem 2 que têm uma fluência boa em leitura. Porque sem Jesus nós nada podemos fazer. Porque a educação não é neutra, ela tem uma filosofia. E quando eu entendo que o professor não é um mestre, mas ele é só um facilitador, porque a criança é que vai construir o seu conhecimento, eu estou destruindo essa educação, porque não está centrada em Cristo. Quanto maior o tempo de escolarização, menor o índice de proficiência. Nós temos um índice no 5º ano do fundamental, de 11,9% de alunos com boa proficiência em leitura, e no ensino médio, só 1,6%, como a gente viu anteriormente. Apenas 12% dos trabalhadores formados pela escola têm proficiência em leitura. Dos trabalhadores com diploma universitário, 5%. E deixa eu dar um dado que não está aqui, mas para vocês ficarem tão pasmos quando vi. Dos profissionais da educação, só 16% têm boa proficiência em leitura. Não estamos falando de todos os profissionais da educação. 16% têm influência em leitura. Somente 8% dos brasileiros dominam de fato português e matemática. 56,4% das crianças, ou seja, mais da metade das crianças brasileiras não estão alfabetizadas. O texto mais longo lido por 66% dos alunos brasileiros não passa de 10 páginas. E agora, com a rede social, né, vai diminuindo cada vez mais. 7 em cada 10 alunos brasileiros não sabem resolver problemas de matemática simples. Eu vi, agora eu não lembro a porcentagem, mas é uma porcentagem bem pequena de pessoas que conseguem diferenciar num texto o que é fato e o que é opinião. As pessoas não sabem olhar para um texto e dizer isso aqui é um fato, isso aqui é uma opinião. Até os alunos mais ricos do Brasil, a gente acha que é problema de escola pública, escola particular está tudo certo. Até os alunos mais ricos do Brasil estão abaixo da média global de matemática. Mais da metade dos jovens brasileiros não consegue expressar criatividade.
mais de 45% dos alunos brasileiros não têm conhecimentos financeiros básicos. E aí a gente vai vendo frutos dessa educação moderna também na parte moral. Mostra aí, né, algumas instituições defendem o acesso a banheiros escolares de acordo com a identidade de gênero. Pais denunciam drogas e sexo durante intervalo entre as aulas em escola da cidade de Moeda. Tudo isso, se você jogar essas frases no Google, sai a matéria lá. Jovens de escolas privadas usam mais drogas que os das escolas públicas. E, por fim, 70% dos jovens cristãos, aqui frutos espirituais, né? A gente vê frutos podres, intelectuais, morais e espirituais. 70% dos jovens cristãos abandonam a fé após a faculdade. Tem estatística até maior, que é 88% dos jovens que foram criados dentro da igreja chegam na faculdade e se desviam. 85% dos adolescentes crentes não acreditam em uma verdade absoluta. E somente 6% dos cristãos têm uma cosmovisão bíblica. Meus irmãos, esses dados têm que assustar a gente. Tem que nos colocar de joelhos. Porque a palavra do Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que a nossa geração e a geração dos nossos filhos possa não entrar no problema do mundo, mas ser a resposta da oração da igreja. Possa ser a solução como Moisés foi. E aqui não está no slide, mas sobre essa questão de mais de 80% se desviar, quando chega na faculdade, a gente vê, não, o problema é a faculdade. Porque o jovem sempre foi crente, ali chegou na faculdade, fizeram uma lavagem cerebral nele. Meus irmãos, antes de um fruto aparecer, ele criou raízes onde ninguém estava vendo. Ninguém viu aquele problema começando e brotando ali pequenininho. Na hora que aparece o fruto, a gente se assusta. E parece que foi imediato. Mas foi um longo processo. E quando essa estatística, né, que a gente falou apareceu, lá nos Estados Unidos, um grupo de irmãos estudiosos foi fazer uma pesquisa para descobrir por que esses jovens se desviavam na faculdade. E o que eles descobriram foi o seguinte: a pergunta que eles fizeram, eles pegaram jovens ali entre 20 a 29 anos, que cresceram na igreja e se desviaram quando chegaram na faculdade, e fizeram a seguinte pergunta: quando foi a primeira vez que você começou a duvidar da Bíblia? Que você começou a olhar para a Bíblia e achar que ela está errada, tem algum erro ali? Quando foi a primeira vez? 44% respondeu que foi no ensino médio. 40% no Fundamental 2. E 4% no Fundamental 1. O que acontece na faculdade é só a colheita de um problema que foi semeado muito antes e que a gente não viu, porque a gente achou que só levar para a igreja e fazer uma oração na hora de almoçar era suficiente. Não é. Nós precisamos discipular quando acordamos, nos levantamos, caminhamos, nos sentamos. Nós precisamos viver, ensinar, defesa da fé. Eles começam a fazer perguntas, muitas vezes, não, mas como é que você pode duvidar da Bíblia? E aí aquele jovem não pergunta mais. Boas perguntas pedem boas respostas. Se o seu filho chegar hoje perguntando para você: nossa mãe, a evolução parece fazer tanto sentido. Pai, Darwin parece que observou muito, parece que ele era um homem muito inteligente, mas a Bíblia fala isso. Como assim? Você sabe responder? Você é capaz de dar uma resposta além de: porque a Bíblia diz assim? Eu estava no salão uma vez, fazendo minhas unhas, e salão, a mulherada sabe, né? Uma conversaiada, a gente vai escutando ali. E eu ouvi uma outra cliente falando com a cabeleireira, dizendo assim: menina, meu filho de 11 anos chegou em casa e falou para mim que agora ele não acredita mais em Deus, ele acredita na ciência. E eu pensando: meu Deus, esse menino, no auge da sua sabedoria, estudou tanto, leu uma página de Darwin, e agora ele não acredita mais na Bíblia. Mas o que mais me doeu foi a resposta que ela deu, que eu tenho certeza que foi a melhor das intenções. Mas ela disse assim: pois eu duvido que na hora que você estiver passando uma dificuldade, você não vai acreditar em Deus. O que essa resposta revela? Que Deus só serve para te consolar no momento difícil. Mas Deus não é só consolo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o seu Criador. Ele tem toda a autoridade sobre, inclusive, aquilo que você está estudando. E sobre a sua vida. E Deus tem respostas na sua palavra, em primeiro lugar, e existem cientistas cristãos inteligentíssimos estudando e vendo na natureza a resposta para essas suas perguntas. Só que os seus professores não vão te falar isso. Vem cá que eu vou te mostrar.
E existem muitas boas fontes onde nós podemos nos preparar para isso. E aí, para a gente encerrar, quando eles viram essa estatística, eles perguntaram, então, o que mais te influenciou a duvidar da Bíblia? Eu acho que se eu abrisse para todo mundo responder, acho que todo mundo pensaria assim, não, o que mais atrapalha é essa questão de ideologia de gênero, de seja quem você quiser, né, seja feliz. Só que o ensino que mais levou eles a duvidar da Bíblia não foi esse. 45%, quase metade, respondeu que o que mais influenciou a duvidar da Bíblia foi o ensino sobre evolução e que a Terra tem milhões de anos. E dos outros 55%, eles falaram que esse não foi o maior motivo, mas foi um dos grandes motivos. E qual resposta nós temos oferecido? Mas tem também aqueles que se desviaram e voltaram para a igreja. E eles foram pesquisar esses que voltaram para a igreja, para ver o que eles pensavam. Eles estavam na igreja domingo após domingo. E aí perguntaram para esses jovens, o aborto deveria ser legal? Mais da metade respondeu que sim ou que não tinha certeza. Perguntaram, o comportamento homossexual é pecado? 44%, quase metade respondeu que não ou que não tem certeza. Perguntaram, a Bíblia contém erros? 39% respondeu que sim ou que não tinha certeza. E perguntaram, por que você acredita que ela contém erros? 52% responderam, por causa do ensino da evolução e dos milhões de anos. Se nisso a Bíblia está errada, ela pode estar errada em outras partes também. E, por fim, 44% dos adultos e 9% dos adolescentes cristãos têm certeza que a verdade não é absoluta. 44% dos adultos e 9% dos adolescentes têm certeza que a verdade é absoluta. Ou seja, dentre os adolescentes, mais de 90% crê que a verdade é relativa, que ela não é absoluta. E eu encerro com essa frase de Rushdoony, que diz, se Deus é de fato o Criador dos céus e da terra, e se o Deus das Escrituras é o Deus vivo, eliminá-lo da educação não é neutralidade, mas inimizade. A consideração mais importante não é considerada. Nenhum homem pode ser neutro para com Deus. Então, qual que é a solução, irmãos? Ellen, você jogou um pipinão, um abacaxi. Como é que eu resolvo isso agora? Eu creio que o Senhor tem levantado 3 formas de nós respondermos a esse problema, de forma cristã. A primeira não em ordem de importância, tá, gente? Só em ordem normal mesmo aqui. Nós educarmos integralmente os nossos filhos em casa. Foi a nossa opção e é o que o Senhor tem nos permitido, nos dado o privilégio até aqui, de formar essa cosmovisão bem de perto, com mais tempo disponível. Mas nós sabemos que a maioria das famílias não pode, de alguma forma, não deseja, ou, enfim, não tem o chamado, enfim, muitas questões, não vão trilhar esse caminho. E tem outros 2 caminhos. O caminho de uma boa escola cristã, e eu falo boa porque tem muita escola com nome de cristã, mas que os professores nem cristãos são, e eu me pergunto se parede se converte, porque prédio não se converte, então, para uma escola ser cristã, você tem que ter, no mínimo, professores cristãos e material didático cristão, é o mínimo. Então, eu falo de boas escolas cristãs. E a terceira opção, Ellen, agora acabou, porque eu não posso fazer educação domiciliar, não tenho como fazer, não tem escola cristã na minha cidade, ou até tem, mas eu não posso pagar, então já era, não tem jeito. Claro que tem jeito, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E agora que você sabe o problema, você sabe o que você precisa fazer em casa, quando ele chega da escola. Primeiramente, buscar o Senhor. E o Senhor tem levantado homens inteligentes, bons materiais que têm chegado ao Brasil, para que nós possamos nos capacitar intelectualmente. Nós não precisamos ser doutores para ensinar, mas a gente precisa saber um pouquinho de tudo para passar para eles. Eu não sou médica e eu não preciso fazer uma faculdade de medicina, mas eu preciso saber o que fazer quando meu filho tem uma febre. Eu preciso saber o que fazer quando ele tem uma tosse, quando ele tem um catarro, quando ele cai e rala o joelho ou arrebenta o joelho. E na educação também tem um mínimo que a gente precisa saber. E o Senhor tem levantado homens e mulheres para nos capacitar. E eu queria que nós encerrássemos com uma oração de um chamado à responsabilidade. Quando Deus te deu um filho, Ele te deu uma escola. Você pode optar por ser diretamente professor ou pode optar por contratar pessoas. E, às vezes, você não vai achar alguém que você gostaria e vai ter que contratar um ímpio, né, uma escola secular. Mas você continua sendo o diretor da escola da vida do seu filho. É você que tem que ver o que está de errado e conhecer tão bem a palavra que você não vai olhar só para a ideologia de gênero, que é o que a gente mais vê. Você vai ver as sutilezas, os detalhes. E você vai ser capaz de ministrar o coração dos seus filhos.
Não pela sua capacidade, mas pelo poder de Deus. E naquilo que nós não sabemos, e não só, meu filho, isso aqui eu não sei te responder. Vamos procurar juntos. E depois eu vou dobrar os meus joelhos e falar, Senhor, guarda o coração do meu filho. Guarda a mente do meu filho. Porque, como a gente falou, que não existe essa divisão. Quando a Bíblia fala em coração, em guardar o coração, toda vez que a Bíblia fala no Antigo Testamento de coração, está falando de uma central. Não é só a gente associa coração a sentimentalismo, né? Mas o coração no hebraico, quem já assistiu Divertidamente aqui? Não tem aquela central ali? Só que no Divertidamente está errado, porque é só as emoções que estão ali. Mas na central do nosso coração tem sentimento, tem intelecto, tem vontades, desejos, está tudo ali. E um influencia no outro. O intelecto influencia no desejo, no sentimento e vice-versa. E aí nessa briga toda, pode prevalecer a sua própria vontade, ou todos eles podem se prostrar diante do Senhor. E é isso que nós queremos no coração dos nossos filhos. E essa obra só o Senhor pode fazer. Tudo isso aqui, a gente pode fazer tudo isso. Sem Jesus, nós nada podemos fazer. Tudo isso que nós fazemos, tudo isso que eu estou convidando os irmãos a assumirem a responsabilidade, não é porque agora eu vou resolver o problema. É, Senhor, com isso, eu sei que eu não consigo resolver, mas eu quero ser fiel ao que o Senhor me chamou. E os frutos é o Senhor que pode dar. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de discipular os pequeninos, de apacentar os cordeirinhos que o Senhor nos deu. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos traga responsabilidade e sabedoria para cumprir com a grande missão, a missão impossível que o Senhor nos concedeu. Porque, como já foi ministrado aqui, é impossível formar alguém sem a sabedoria do Senhor, sem a ação direta do Senhor. Nós só somos capazes de apontar o caminho, mas o Senhor é o único que consegue alcançar e transformar o coração. Nós pedimos que o Senhor toque no coração de cada um como aplicar essa mensagem. Alguns o Senhor tem chamado ou chamará para assumir integralmente essa educação formal, como nós temos feito. Outros o Senhor chamará para agir das outras formas que foram mencionadas aqui. E eu oro também para que o Senhor levante homens e mulheres corajosos para criarem, fundarem escolas cristãs que possam auxiliar as famílias a oferecer a melhor educação para os nossos filhos, para que eles não apenas vivam, mas brilhem a tua glória na igreja e nesse mundo de trevas. Eis aqui os nossos filhos, eis aqui as nossas vidas. Nós louvamos o nome do Senhor e declaramos a nossa total dependência de ti. Em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos nós, as nossas famílias, as nossas igrejas. Que o Senhor nos conduza de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, amém.